Deus abençoe você, a sua casa. Nós estamos aqui com mais um Cast em Cristo. E o programa hoje está incrível, com uma visita muito especial, né, amor? É verdade, meu Pessoa bem. maravilhosa. Graça e paz, que Deus te abençoe grandemente, que a paz de Jesus alcance teu coração. Mais um Cast em Cristo. Uma entrevista hoje muito boa. Muito importante. Temos aqui um assunto a ser tratado, um assunto muito importante para a igreja brasileira, tá? Sim. Mas antes, eu quero aqui falar do nosso patrocinador, que é a A Priori Imóveis. Você precisa comprar, precisa alugar na região do ABC? Clica no site, está aqui na descrição. Vá lá conhecer, porque você estará nas mãos da melhor imobiliária do ABC. Verdade. Conheça a Priori Imóveis, clica no site, vai lá, fale com um dos atendentes, que você vai ser bem tratado e estará em boas mãos. Amém? E a convidada de hoje é a Kelly Guetti. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, e vocês? Como vocês estão? Graças a Tudo Deus, bem, graças a Muito feliz Deus. pela sua presença aqui hoje conosco. Você é Ai, essencial. Muito obrigada. Eu que fiquei muito contente pelo convite, eu agradeço muito. Glória a Deus. Um bom dia, uma boa noite para você, uma boa tarde se você está assistindo no período da tarde, mas espero que hoje contribua para a vida de vocês aí o que temos a tratar. Amém. Amém. A Kelly, pessoal, ela é neuropsicopedagoga, ó, tá? Então você já sabe que o assunto hoje vai ser de muita importância. Amém. Ela é teóloga e também atua na área da educação há 27 anos. Que currículo, hein, Kelly? Deus abençoe. 27 anos. meu Muito Deus. obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. E nós já queremos começar com uma pergunta muito importante, né, meu bem? Verdade. Primeira pergunta, Kelly, é como que é ser um crente atípico? Como que é? Bacana. Eu queria começar respondendo essa pergunta diferenciando atípico de neurodivergente, porque Certo. há uma confusão aí, né? Então, olha só, o neurodivergente, quando a gente fala sobre esse público, a gente está falando de pessoas que têm problemas neurológicos, mais cerebrais, no cérebro. Agora, o atípico, nós estamos envolvendo todos, aquele que é um cadeirante também, nós estamos envolvendo o surdo-mudo, um deficiente visual. Tá? Então, hoje eu queria falar sobre os atípicos, Sim. né, e enfatizar o neurodivergente, Certo. porque é uma questão que a igreja reluta muito para conversar, discutir esse assunto. Sim, é um assunto ainda que em algumas igrejas a gente sabe que é um mito, né? Isso, é isso mesmo. Eu me recordo, para a gente iniciar aqui esse bate-papo, Kelly, eu me recordo uma vez que eu vi um vídeo de uma moça que tinha autismo e ela falou da experiência dela em uma igreja cristã. Olha. E a igreja que ela foi, no dia que ela foi na igreja, estava um som muito alto. E nós sabemos que quem tem autismo tem dificuldade com barulho, né? E ali ela começou a colocar a mão nos ouvidos porque ela não estava aguentando aquele barulho alto. E vieram irmãos orar por ela, achando que ela estava com o quê? Com o demônio, endemoniada. Então veja, a falta de discernimento, Exatamente. né? E a falta de entendimento sobre esse assunto. Então, com isso eu já queria fazer uma outra pergunta para você. Como que nós podemos entender isso dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja? Como que se entende isso, né? A neurodivergência, porque eu acredito que falta instrução no nosso meio, né? Bastante, bastante. Isso que você está falando acontece muito ainda. A gente, às vezes, nós estamos na igreja, nós estamos vendo lá o decorrer do culto, da liturgia, e de repente alguém passa mal, né? Tem uma crise, está desorganizado, acontece muito com o TEA. Mas aí, de repente, vem todo mundo orando e falando, olha, tá possuído, né? E quando não é. E aí a gente entra naquela primeira pergunta, como que é o atípico dentro da igreja? Ainda, infelizmente, ainda ele é estigmatizado. Ainda tem o preconceito, né? Dentro do nosso meio ali, ainda tem o preconceito. Sim. Então, assim, só que nós temos um Deus que ama a todos. Sim. E aí nós estamos numa fase, numa época que, graças a Deus, nós estamos discutindo esse assunto. Né? Nós estamos discutindo esse assunto porque as pessoas, elas sofrem.
E hoje na igreja, quando você fala para um TDAH que não consegue, por exemplo, ficar parado ali no culto, prestar atenção, fala, o irmão está prestando mais atenção no outro, olha, saiu para beber água, hein? Né? Não que isso seja motivo para ficar bebendo água, hein? Sair para beber água. Mas é que o TDAH, por exemplo, dependendo do nível dele, ele precisa sair, sair para se reorganizar e ele fala, vou beber água. Mas aí, muitas vezes é repreendido, né? Eu já vi muitas igrejas lá, ter o diácono, né? Ou a pessoa responsável lá, vai lá atrás e fala, volta pro culto. E aí a pessoa acaba ficando abafada aqui por dentro, machucada, às vezes nem volta mais. Não volta, no caso dessa moça, né? Que fez, ela inclusive gravou um vídeo, né? Falando, ela disse, olha, eu nunca mais volto numa igreja cristã. Porque foi a primeira experiência dela e foi uma experiência traumática. Você acha que a igreja está mais aberta para esse tipo de assunto? O que você tem enxergado nos dias atuais? Eu creio que sempre foi um mito, né? Como a gente já comentou aqui no início, fora do ar, mas a gente pode retomar esse assunto. Mas hoje a igreja está mais aberta para isso. Sim, a igreja, graças a Deus, está bem mais aberta para esse assunto. Ela já entendeu que a mente, a cabeça, faz parte do corpo. Sim. E que ela precisa ser cuidada, assim como a gente cuida da diabetes, do coração, né? Se a gente machuca lá o pé, a gente vai atrás do ortopedista, e que a gente precisa cuidar, sim, da nossa cabeça. E a cabeça é o mais importante, né? Quem domina o corpo todo, né? Exato. Os neurônios. Mas tem uma coisa que eu acho que, assim, apesar da igreja estar mais aberta, falta que caminho eu vou seguir? Sim. Né? Tá, eu sei que isso está acontecendo, eu sei que o número de neurodivergentes está aumentando, atípicos, muitos, mas o que eu faço? Que caminho eu vou seguir? Né? Então a igreja ficou perdida nisso. Então falta instrução, né? Exato, falta informação. Falta informação. Mas o mais importante, falta informação dentro da palavra e ciência. Então, a gente tem a mania de usar muito a espiritualidade e excluir a ciência. Ou então usar muito a ciência e excluir a espiritualidade. Falta essa busca por essa, né? Exato, falta juntar, porque afinal de contas a ciência foi criada por Deus. Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? A ciência foi criada por Deus. Então falta pessoas, eu acho que mais do que a igreja está preparada, para preparar a igreja precisa buscar pessoas, ter pessoas disponíveis a ajudar essas igrejas. Então, assim, hoje, quando se fala em neurodivergência, pensa logo no quê? No Ministério Infantil. Não é? Que não tem ligação nenhuma, né? Assim, não tem uma ligação, né? É um ministério importante, sim. Precisa, sim, ter treinamento para esses professores. A igreja precisa buscar uma estrutura para lidar com essas crianças. Só que nós temos adultos neurodivergentes. Sim. Hoje bastante, né? Talvez a grande maioria sejam os adultos, né? Exato, e são eles que decidem se vão ficar na igreja ou não, se o filho vai ficar ou não. Então, como que a gente pode orientar essas pessoas? Eu até faço um apelo aqui, se você é neuropsicopedagoga, neuropsicólogo, um profissional da área, mas que se disponibilize na sua igreja para ajudar, que isso faz... Eu acredito piamente na nossa missão, no propósito de vida, né? E se Deus permitiu que a gente chegasse nessa área e que nós nos formássemos, é para ajudar o reino. Exatamente. Sim, com certeza. Mas é isso mesmo. E uma segunda pergunta, quais são os principais desafios que pessoas, agora eu quero especificar, tá? Pessoas com TDAH, autismo ou outras condições enfrentam no ambiente da igreja. Quais são os principais desafios? Então, por exemplo, alguém que tem a TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, chegou numa igreja, qual a principal dificuldade que ele vai enfrentar? Porque, assim, as igrejas não estão adaptadas, né, para receber alguém que tem esse tipo de transtorno. Não. Então, quais são as dificuldades que ele enfrenta?
Quando você chega numa igreja, todo mundo quer o quê? Fazer o quê? Te abraçar, pegar na mão. Sim, acolhimento, Que é o né? normal. Que é normal, normal. É o normal. Eu mesma, eu adoro abraçar, eu adoro beijar, eu adoro... Pra mim, eu tô acolhendo a pessoa quando eu vou abraçar ela, quando eu falo, vem cá, né? Mas para um autista, isso é horrível para ele. Ele se sente, assim, preso. Ele não sabe para onde ele vai. Começa dentro dele sentimentos, mexer com sentimentos que ele começa com as estereotipias, que é ou os movimentos, ou mexer muito com a mão, ou ele quer sair daquele lugar, né? Então, assim... Ele não se sentiu confortável, não né? se Fugiu sentiu ali confortável. da visão de mundo dele, né? É um barulho muito alto. Hoje nós temos nas igrejas uma necessidade de fazer muitos efeitos, né, sonoros, de iluminação. E aí ele entra ali, ele fica perdido. Ele fica querendo sair logo. Não é só a audição, é também da parte do Visual. Isso. Eles também se incomodam? Assim? Muito. Então, as questões sensoriais, elas ficam muito afloradas. Elas são muito afloradas. E aí, quando ele entra num ambiente desse, ele fica desesperado. E outra coisa, se ele entra num lugar e ele não sabe o que vai acontecer. Então, assim, ele espera, ele está indo ao culto há uma semana, e aí ele espera que tenha ali o louvor, aí depois a oferta, a palavra, e depois o apelo, e vai todo mundo embora. De repente tem um convidado, aí tem uma banda que vai tocar, aí não vai ter mais a palavra, vai ter uma apresentação de alguma coisa, ele fica perdido. Se há essa mudança para ele, mudou a rotina, já é algo... ele já fica perdido, ele já não entende mais. Que gera um tipo de crise. Exatamente. Então aí ele começa a ter um esforço muito maior para poder se controlar, se organizar ali, prestar atenção e ainda tomar aquela questão, né? Se eu fizer tal coisa, vão me chamar de tal coisa. Vou ser taxado de uma pessoa que não presta atenção. Então, por isso, hoje, nós temos que tomar cuidado com o culto. Vamos tirar as luzes? Não. O som? Não, mas a gente tem algumas soluções que a gente pode fazer adaptações. Né? A mãe, hoje a gente precisa pensar muito na mãe, que, gente, de verdade, a mãe de neurodivergente, se ela não foi, a maioria delas é abandonada, elas são abandonadas, elas são abandonadas. Imagina, elas abrem mão da própria vida para cuidar da criança sozinhas. E muitas delas querem ir ao culto, muitas delas querem participar, mas elas ficam no culto online. Se elas conseguem assistir, por quê? Porque elas não encontram um acolhimento, um lugar que vai entender. Porque quando a gente olha uma criança que está ali se debatendo, o que as pessoas pensam? Precisa educar, né? Sim, a gente sempre nem sabe o que está. A gente não olha com o olhar da empatia, não, né? Sempre do que algo está errado, algo precisa ser feito. Exato, ao invés de estender a mão, falar, mãe, precisa de uma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, assim, nós precisamos olhar também para as famílias. As mães, elas estão cansadas, né? Muito cansadas. Então, essa é a minha bandeira, olhar mais para as famílias de neurodivergentes. Porque hoje nós temos pessoas pensando no neurodivergente. Mas e as famílias? É verdade. Tem mãe que não dorme, porque a criança autista está ali quebrando as coisas. Sim. Então, ela precisa desse acolhimento também na igreja. Eu já ouvi mãe falando, eu queria muito ouvir a palavra de Deus, mas eu não tenho como sair, eu não tenho como fazer um cabelo, uma unha, eu não tenho como pegar meu filho e ir para o culto, porque lá ele vai se desorganizar e aí eu não tenho nem onde levar ele para se acalmar. Não tem um ambiente preparado para recebê-lo, né? Não tem. E aí acaba desmotivando a mãe, para que a mãe não passe por nenhum tipo de transtorno, né? Ela prefere
deixar de lado, né? Prefere. E não ir ao culto. Isso. Nós falamos você focou agora no TEA, né? Mas falando um pouquinho também do TDAH, que é muito comum. Sim. E aí entra a questão que o TDAH, quem tem esse tipo de transtorno, muitas vezes precisa ser prático, objetivo. E aí nós encontramos muitas vezes aquele culto longo, demorado, aquela palavra que fica cansativa, 50 minutos, 1 hora falando. Como lidar com isso? Porque parece que é algo dentro da igreja que seria impossível mudar, né? Não parece assim que é algo impossível. Não, o pastor não vai pregar 15 minutos, ele tem que pregar 40, 1 hora. E quem sofre de TDAH fica realmente impaciente. Fica. Então, como lidar com isso, né? Essa parte de não ser algo enfadonho. O TDAH, nós temos 3 tipos. Nós temos o TDAH, que ele é mais lento, né, aquele hepático. Nós temos aquele hiperativo, ele não consegue ficar parado, ele fica, sabe, o cérebro dele, e às vezes isso nem fala sobre as ações físicas, mas sobre a mente. Às vezes o pensamento dele está tão rápido, né, ele está parado ali, mas o pensamento é tão ativo, tão rápido, que ele não consegue prestar atenção no que está na frente dele. E tem aquele que é o misto, uma mistura dos dois. Ora ele está lento, ora ele está muito ativo, hiperativo, né? E aí, qualquer um desses 3 tipos de TDAH, dentro de um culto onde as pessoas conversam o tempo todo na hora da pregação. Já aconteceu, não sei se vocês já aconteceu com vocês na igreja. Você está ali tentando prestar atenção e não consegue porque fulano está bem no chocolate, está conversando atrás, né? Isso para o TDAH é terrível, porque ele acaba... Tira o foco, né? E não é nem por curiosidade. E aí ele ouviu uma palavra lá atrás, ouviu a palavra chocolate, ele começa a lembrar do chocolate que ele comeu na infância. E aí acabou o culto. Né? Perdeu o foco, isso. O TDAH, dentro do culto, ele também precisa sair. Se ele é hiperestimulado, principalmente o hiperativo, ele não consegue ficar ali, ele começa a sentir uma aflição, e aí ele sente a necessidade de sair. E aí qual que é a fuga? A gente chama de fuga. Ir ao banheiro, ir beber água, né? E aí qual que é a solução? Eu acabei falando do TEA, mas não falei da solução. Nós temos algumas dicas, tanto para TDAH, para o culto abraçar mais a todos. Então, olha só. Se lá na igreja tivesse um espaço, por exemplo, como esse aqui, pequeno, que não seja tão grande, mas que tenha um brinquedo sensorial, que aí a gente pensa na criança, um espaço onde... Eu fui a uma igreja que esse espaço não era para os neurodivergentes, mas inconscientemente a igreja estava ajudando eles. Por quê? Era um lugar alto, dava para ver o culto e ouvir, mas de uma forma o som era mais suave, bem baixinho, e dava para ver o pastor, tudo que estava acontecendo ali no culto, e ficar ali regulado num lugar que não estressava tanto, não tinha tantos estímulos. E aí muitas pessoas iam lá. Esse ambiente era destinado a cuidar das crianças, dos bebês. Mas como tinha pouco bebê, os TEAs, os TDAHs iam lá e eu vim aqui para me acalmar. Então, assim, inconscientemente essa igreja já estava ajudando essas pessoas. Mas se todas as igrejas tivessem um espaço como esse, a pessoa está se sentindo aflita, né? E isso é por causa do TDAH dela ou do TEA. Vamos mostrar para ela um lugar que ela pode ir para se reorganizar. Porque demora pouco tempo. Essa reorganização é rápida? Depende. O TDAH caso é mais rápido. Mais rápido. Depende também se o tipo de tratamento que ele está fazendo, sim, se é medicamentoso ou não, se ele faz a terapia, ou se ele sabe que é um TDAH, mas deixou para lá. O TEA, geralmente, ele é mais acompanhado, né? O TEA depende também da pessoa que está ali no manejo com ela. Mas, enfim, esse ambiente seria importante para a pessoa
a crise, ela vem, quando ela perceber que a crise está vindo, ela já ir para um lugar de fuga. E saber que tem esse lugar. Isso é muito importante. Sem ela ser julgada. Sim. Porque o natural do ser humano não deveria ser assim, né? É julgar o outro quando foge aquela ação. Desculpa. Não, pode concluir. Tem também uma outra dica, que é assim, a questão de organização do culto. Aqueles flyers que muitas igrejas distribuem para as pessoas sobre o que vai acontecer naquele culto, ou naquela semana, nos cultos daquela semana, ajudam bastante as pessoas com neurodivergência, em especial o TEA, porque ele já vai ler aquilo, vai esperando o que vai acontecer. Então ele já sabe, dentro dele aquilo ajuda a controlar a ansiedade, seria isso? Exatamente. Por exemplo, chegou ali na metade e falou, não, agora eu já sei que falta isso. Exatamente. Quando fica algo aleatório que ele não sabe, isso piora a ansiedade. Fica ansioso. E é algo tão simples, né? Simples. Pode ver que quando tem, até para nós, né, para as pessoas que não têm uma neurodivergência, é importante, porque, bom, eu já sei o que vai acontecer, quanto tempo eu devo esperar, vou me planejar, e o TEA, ele tem essa necessidade de rotina. Então, se tem escrito ali o que vai acontecer, a chance dele se desorganizar, se ter uma crise, vai diminuir. Olha que interessante, hein? Vai diminuir. Que dica para você que nos assiste, talvez pastor de igreja, nunca pensou nisso. Um roteiro simples de como será o culto. Exatamente. Já ajuda e deve ajudar, sim, bastante, né? Bastante. Muito. Uma outra dica também, assim, eu acho lindo, tá? O show de luzes, os efeitos sonoros, eu acho que tem que ter mesmo. Eu já fui de mídias, eu já fui de marketing da igreja, e eu gosto disso, eu gosto bastante, e eu acredito que tem que ter, sim. Mas ter um espaço onde tenha menos esse estímulo para eles. Então, assim, um espaço, nesse lado da igreja, não é que a pessoa vai ser obrigada a ir, mas todo mundo que entrar vai saber que tem aquele espaço, e se ele se sentir melhor, ele pode estar ali, naquele lugar. Sim. Né? Então, nesse lado da igreja, o som é menor, o estímulo é menor. E aí, é uma dica também. Claro. Se tem estrutura para isso. E se não tem, por que não correr atrás, né? Essa sua fala já se encaixa na terceira pergunta, né, meu bem, que a gente preparou aqui. Sobre o espaço acolhedor, né? Foi o que a gente Sim, já falou, sim. Né? Se você acredita que a igreja tem sido um espaço acolhedor para as pessoas neurodivergentes, e o que ainda falta melhorar, né? Acho que já ficou... A igreja, ela quer. Eu vejo que ela quer. Mas, como eu falei lá no começo, ela só não sabe como. Ela só não sabe como. Então, precisa das pessoas para poder... buscar, né? Precisa buscar... Essa informação, né? Exato. Tem que ter interesse também. Muito, é verdade. Essa informação. É verdade. Então, a igreja precisaria ir atrás da informação e as pessoas que estão nessa área se disponibilizar a ir e ajudar. Dar treinamento, ir atrás e buscar. A igreja, ela não é mais só um lugar onde as pessoas vão orar e buscar ajuda, às vezes financeira, que às vezes vai atrás de uma cesta e tal. Hoje ela busca, ela é responsável pelo ser humano. Né? Ela é responsável pelo ser humano, pela posicionamento dela ali como cristã. E o neurodivergente, ele pode ser muito, muito usado dentro da igreja para trazer pessoas para o reino. Sim, com certeza. Com certeza. Como líderes e membros de igreja podem se preparar melhor para lidar com irmãos e irmãs com necessidades neurodiversas, né? Isso. Então, como que eles podem se preparar melhor? A gente está falando aqui, né, de preparar o ambiente, né? Mas eu acredito que o ponto principal seja a própria falta de informação, né? Exato. Se você talvez fizesse uma pesquisa hoje com
maioria dos líderes de igrejas do Brasil, acho que poucos saberiam falar sobre o assunto. Então, como resolver esse problema? Qual é a fonte? Onde está essa fonte para buscar esse conhecimento? Isso. Primeiro, Uma pausinha. claro. Como eu tô grávida, com vontade de fazer xixi. Ah, não, fica à vontade. Fica à vontade, eu entendo. Não, pode ir, meu bem. Vai lá, A vai apresentadora está grávida, você papai, ela mamãe, então ela tem o direito de sair. Então, onde estaria essa fonte, Kelly? Onde os líderes podem buscar esse conhecimento? Uhum. Onde está essa capacitação? Primeiro, hoje com certeza você aí na sua igreja tem pessoas neurodivergentes ou atípicas, né? Vamos colocar dessa forma para abranger a todos. Pessoas atípicas. Então, assim, essas pessoas... Primeira pergunta, que tipo de neurodivergência, que tipo de deficiência essas pessoas atípicas têm? Primeiro é identificá-las. Identificar. Sim. Porque cada local tem igreja que tem mais TDAH, tem outras que tem mais TEA, outras têm o deficiente físico. Sim. Então, assim, quais pessoas você tem ali? Sabendo, identificando, você vai em busca do conhecimento. Como assim? Atrás de psicólogos, neuropsicopedagogos, pedagogos que conseguem te ajudar, que com certeza tem na sua igreja. Com certeza. Vai em busca de treinamentos, né? Treinamentos. Eu montei um treinamento para minha igreja para fazer o treinamento para os professores da escola do infantil. Ainda não, a gente ainda está no processo de analisar, ver o tempo, mas eu montei um e com certeza as pessoas que estão na sua igreja podem montar um também. Você pode conversar com essas pessoas. Quais são seus sentimentos? Entendê-las melhor, né? Exato. Através do diálogo. Porque melhor do que qualquer literatura é você perguntar para aquela pessoa. Sim. Né? Olha, você é um TDAH. O que você sente? E aí você vai conseguir trazer adaptações aí para sua igreja. E o líder tem a função primordial, entendendo tudo isso, buscar no Espírito Santo, em oração mesmo, Reginaldo, como que eu posso impulsionar essas pessoas? Sim, porque são pessoas importantes para Jesus e para o reino, né? Sim, muito importantes. Deus tem um propósito para essas pessoas. Sim. Né? Tem um versículo que eu separei aqui que fala sobre o Espírito Santo, né? Está em 1 Coríntios 12, 11. Fala sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Está escrito assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Sim. Aí não tá reduzindo. Olha, você só vai receber o dom do Espírito se você não tiver uma neurodivergência. Não está dizendo aí, é para qualquer um, individualmente, conforme ele quer. Ele distribui conforme ele apraz, né? Conforme quer. Exatamente, conforme ele quer. E eu creio piamente que Deus ele tem um propósito para cada um de nós, inclusive e principalmente para essas pessoas, porque elas nos ensinam muito a amar o próximo, né? a passar por cima das nossas crenças. Então nós precisamos, nós líderes precisamos impulsionar essas pessoas e colocar assim no coração, pregar para essas pessoas e dar oportunidade. Porque tem igreja que vê a dificuldade do outro e deixa de lado. Nem vamos investir, o lugar dele é sentado ali todo culto. Não é. Você está perdendo um grande potencial, né, para se envolver na obra de Deus. Eu tenho um grande orgulho assim, do lugar onde eu estou, da igreja onde eu estou, porque é um lugar que eu vejo que o pastor ele se preocupa com essas pessoas, sabe? Dá oportunidade,
para as pessoas. Meu marido, ele é TEA. Nível 1. Descobri recentemente, nós descobrimos recentemente, depois que eu me formei em neuropsicopedagogia, eu falei, nossa, ele tem essa atitude, vamos fazer. Deixa eu descobrir. E ele ama som. Ele ama som. Só que ele tem dificuldades em relação ao som ainda. O som acalma ele. Mas o regular a máquina ali, então ele precisa de muita ajuda. E o pastor e toda a equipe ali de louvor abraçou ele. E hoje até muito, isso assim acalma. Eu como esposa, eu me sinto muito acolhida. Com certeza. Muito acolhida, porque eu já fui a lugares que excluíram ele. Ah, não, ele não serve, né? Então o líder, o pastor, o líder, ele precisa impulsionar. Tem também um rapaz lá na igreja, ele é cadeirante. Ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, ele dá palavra de profecia. Olha. Você vê Deus agindo na vida dele. Sim. Você vê Deus agindo na vida dele. Apesar da limitação física, não há uma limitação espiritual. Exatamente. Falou, é linda. É isso aí, Zinaldo. Não há limitação espiritual. Então, assim, ó, o TDAH ele é muito criativo, principalmente o hiperativo. Ele é muito criativo. Então, por que não ele está ali num lugar onde ele possa criar? O teatro é um lugar bom para ele. Sim. As mídias da igreja, produção de artes, por que não? O TEA, nível 1 de suporte, nível 1, ele é muito metódico. Ele gosta de tudo certinho, ele gosta de organização. Por que não ele está numa organização? E assim, tem pessoas do nosso dia a dia aí que têm as neurodivergências e são grandes, né? Nós temos o Elon Musk. E olha só, o que ele representa para nós na sociedade? Não é? Sim. Nós temos aí Jim Carrey, que é o ator, que fez grandes filmes aí. Nós temos o Magic Johnson. Era neurodivergente? Né? TDAH. TDAH. Então, eu anotei até mais alguns aqui. Falei, não, eu tenho que levar essas pessoas para eles. Deixa eu falar aqui para Dizem que o Messi tem o TEA. Isso confirma? Isso ou não? Esse eu ainda não pesquisei. Mas dizem, né? Pelo jeito que ele se comporta, tal, em campo, diz. Já há um falatório sobre isso, mas nada confirmado. Aqui, ó. Will Smith, Jim Carrey, Bill Gates, todos Walt com Disney, TDAH. Walt Disney, Magic Johnson, Michael Phelps. Michael Phelps também. É o maior nadador da história. Então, ele tem... todos eles têm o hiperfoco. Gente, o hiperfoco é algo muito bom para a gente tirar proveito na nossa vida. Então, por exemplo, o meu filho ele tem o hiperfoco ali em criar vídeos. Eu estou já investindo nele, ele quer isso, então vamos investir nele, na criação, e vamos lá, né? Então, assim, o Michael Phelps, ele encontrou na natação um meio dele se testar, um meio dele vencer, e ele tinha esse hiperfoco, e ele fez disso um meio de vida dele, né? Então, nós temos pessoas grandes, eu costumo falar que não é motivo, até eu desafio as famílias quando vão lá no consultório, não é porque ele é neurodivergente que a gente não vai trazer desafios, não vai fazer crescer cada um dentro ali do que consegue, né? Mas a gente vai trazendo desafio, porque Deus ele quer usar cada um, e eu acredito sim. Por exemplo, Mateus, o apóstolo. Vocês assistem o The Chosen? Ele apresenta né? Ele tem ali... O que seria, no caso dele, de Mateus? Seria um TDAH, né? Ele ali, cobrador de impostos. Por quê? Por causa do hiperfoco dele. Porque números, ele gosta, exato. Ele gosta
de tudo organizado. Então, assim, nós precisamos entender que Deus ele tem um propósito para todos, e todos mesmo. Amém. Com certeza. Agora, voltando aqui na questão do preconceito, né? Uhum. Como combater esse preconceito dentro das igrejas? Porque esse preconceito muitas vezes vem do líder mal informado Uhum. e isso passa para a membresia. Sim. Então, como combater na prática? O que fazer na prática para combater esse preconceito? É informação. Informação é o caminho, né? É o caminho, é a persistência. E jamais falar, olha, não tem jeito. Não. Porque assim, a sociedade tem o preconceito. Então não é uma luta só da igreja. É uma luta de toda a sociedade. A gente vê aí hoje escolas que não aceitam neurodivergente, a sociedade que nem convida a mãe para uma festa porque tem medo do filho. Nossa, que coisa, já sabe que o filho vai é quebrar neurodivergente. não vai, sabe? Então, olha só, a sociedade é preconceituosa. Então, não é um problema só da igreja. Mas a igreja tem responsabilidade também em orientar os líderes, orientar a membresia com treinamento, informação, e muita oração mesmo, para Deus mostrando o caminho para onde vai. Como que pode fazer o quebrantamento desse coração? Tem que ter um alinhamento, né? O caminho científico alinhado com o caminho espiritual talvez seja a melhor maneira de lidar com isso. E dentro disso, algo que a gente até estava aqui falando no início, né? O que você pensa dessa questão das doenças psicossomáticas, tá? Saindo agora um pouquinho desse assunto, as doenças psicossomáticas e o envolvimento da psicologia com o cristianismo. Talvez essa falta de entendimento não seria já algo que vem como uma base, essa dificuldade com a psicologia e a psiquiatria, e aí isso aí acaba englobando tudo, a neurodivergência, os alunos, né? Ele é professor, gente. Ele é professor. Os crentes neurodivergentes, atípicos, talvez seria... Porque antigamente a gente ouvia muito, né, que em psicólogo era frescura, e no psiquiátrica você não está doido, não é de Deus, sabe? Talvez você tomar uma medicação, se precisar, não, pelo amor de Deus, você não vai ficar viciado em remédio, você não é doido. Talvez não seria... Qual a sua opinião? Passa por isso, por esse problema, né, que a igreja sempre teve com a psicologia e psiquiatria. Hoje diminuiu bastante. Graças a Deus. A gente falou bastante graças a Deus hoje. Né? Glória a Deus. Mas graças a Deus hoje diminuiu bastante, mas ainda assim existe. Existe o preconceito. Quem vai ao psicólogo ou psiquiatra é doido. E não é verdade. Porque Deus, ele fez a ciência. Né? E ele usa a ciência para nos trazer cura. Usa também a ciência. Né? Usa também a ciência para nos trazer cura. Há também o medo. Vai ficar viciado na medicação. Só que assim... Isso é uma coisa, não é só medicação também, né? Que às vezes uma conversa, tem pessoas que acho que são tratadas apenas com a conversa lá com o psicólogo, psiquiatra. Às vezes, né? Precisa disso. É o que a gente estava falando, Kelly. Às vezes, você, por falta de informação, se deixa ficar doente, vai piorando e não vai atrás dessa informação. Né? E assim, nós estávamos falando também, né, no começo, tem muito profissional bom, mas a gente sabe que tem um profissional ruim. Né? Então, assim, se você para você avaliar se é um bom profissional, seja ele neuropsicopedagogo, o psiquiatra, o psicólogo, você chegou lá e ele nem olhou para você, já te deu uma medicação. Ou então você sentou lá e a pessoa só ficou, fala. Procura outro. Porque essa pessoa, ela tá com preguiça de te atender. Né? Procura outro.
e vai atrás de alguém que realmente esteja interessado no seu problema. Aí alguém pode perguntar assim, falar assim, ai, mas eu dependo do SUS. O SUS tem muita gente boa, mas você também vai demorar um pouquinho mais, mas você pode falar, eu prefiro um outro médico. Eu prefiro um outro médico. Demora, mas é um caminho que você precisa percorrer. A psicologia hoje, a psiquiatria também, já tem caminhos não medicamentosos, como aquele falou ali, não medicamentosos. Às vezes o caminho é uma terapia. Isso. Mas as medicações, muitas medicações hoje, elas já não viciam. Estão avançadas, né? Estão avançadas. Nesse sentido, né? E o que faz a pessoa não querer aderir ao tratamento? A falta de informação. Sabe? O profissional, você que é profissional aí, o paciente chegou no seu consultório. Orienta ele. Ó, essa medicação vai trazer tal e tal reação por tantos dias. Ele precisa de tantos dias. Tem medicação que precisa de 40, 45 dias para começar a fazer o efeito desejado. Mas o paciente não sai com essa informação do consultório, né? Se for necessário, vai precisar fazer um ajuste, talvez tenha que mudar, mas se você largar o tratamento, vai piorar nesse sentido. O que falta é profissional, não estou falando de todos, porque eu conheço ótimos profissionais, mas profissional que estejam realmente empenhados em ajudar o paciente. O que você falou, até escrevi aqui, marquei, profissional interessado no seu problema. Isso. Eu recentemente, né, eu compartilhei isso com você, com a esposa principalmente, sabe? Eu fui diagnosticado com síndrome de Tourette e altas habilidades. Passei com neuro, né, tenho passado, mas dá para perceber que falta, assim, um interesse no neurologista que está me atendendo, né? Inclusive, eu quero até trocar de médico. Você vê que falta interesse. Então, ele já passou uma medicação, não resolveu. Eu estou tomando outra medicação, né? Você que está em casa deve ter percebido em algum momento do vídeo o meu tique nervoso. Eu falo, gente, esse cara tem tique nervoso? Sim, síndrome de Tourette desencadeia em tique nervoso. Alguns um pouco menos, outros muito mais, com outros tipos de reações. Mas eu percebi isso, Kelly. Eu percebi uma falta de interesse no problema. Agora, não sei o porquê, não sei por qual motivo. Talvez pode ser desconhecimento da área, desconhecimento do assunto, não conhece sobre o assunto, então tenta ali fazer algo... Ser. Mas eu vi essa falta de interesse. Então, estou tomando a medicação que ainda não melhorou. Mas vou marcar com outro. Não, vai achar sim. Nós estávamos falando no começo também, antes de começar, né? Por exemplo, quando alguém vai lá no meu consultório, a primeira coisa que eu falo é que eu vou fazer um encaminhamento, se não fez, né? Se a pessoa já não fez, para os exames, para um especialista que peça os exames endócrinos. Por quê? Porque a tireoide, ela influencia diretamente no comportamento. Às vezes, aquela criança está precisando que a tireoide seja tratada. Sim, é um problema hormonal. É um problema hormonal. Sim. Mas você vai ao médico. Quem é que faz essa hipótese? Quem é que encaminha? Poucos. Então, assim, enquanto a medicina não entender que nós temos que tratar o ser humano como um todo, vai ficar nessa de, vamos entupir de medicação, vamos fazer, né, vamos jogar para psicólogo, não, então vai para neuro, psicopedagogo, porque é uma questão cognitiva. E aí o paciente vai ficar, coitadinho, perdido e às vezes desanimado, que eu já vi gente falando, eu vou largar o tratamento, porque eu não sei quem eu vou ouvir. A pessoa se sente perdida, né? Em meio aí tantos profissionais, ninguém consegue ajudá-la, nem resolver o problema. Eu posso dizer, assim, de verdade, pelo tanto de médicos que o meu filho passou, eu precisei me formar na neuropsicopedagogia para poder encontrar um caminho. Para ajudá-lo. Para ajudar.
Que coisa, Não né? não é triste? É. Tem gente que não tem essa condição ou essa expertise. E você dá palestra em igrejas? Assim, Vou formular melhor a isso. pergunta. Uhum. Você dá treinamento em igrejas a respeito Eu disso? tenho treinamento montado, já fiz já dei esse treinamento para 2 igrejas, uma para liderança e outra para o departamento infantil. É, como que funciona essas duas palestras? Não é nem palestra, é treinamento mesmo, que leva três sábados ou 3 semanas, né? Então, assim, para líderes, a gente coloca a mão na massa mesmo. Então, assim, tem um momento ali da teoria, mas eu gosto de lembrar sempre, assim, que a teoria não sobrepõe a prática, né? Então, você precisa saber o que está acontecendo ali na teoria, mas como na prática, como que você vai trazer? Então, de acordo com aquele lugar, com aquela igreja, com aqueles membros, como que você vai agir? Claro, todas são sugestões, porque vai de acordo com o que a igreja precisa. E no departamento infantil, hoje eu vejo, tá, a dificuldade, e é uma dificuldade não só do departamento infantil dentro da igreja, mas de muitas escolas também, porque a criança ela ainda não foi totalmente diagnosticada. Tem lá as hipóteses, mas ela tem um comportamento. Então, como que a gente pode agir diante das crises, aquele que não está querendo, que está se isolando? Como que a gente pode agir? Mas o que eu sempre falo até para os educadores e pessoas que lideram os neurodivergentes, não leve para o coração. Porque ele, na verdade, tem uma condição e que ele está só tentando ali se reorganizar. Né? Então, o que eu vejo mais as pessoas desistirem de cuidar dos divergentes, dos atípicos, é a falta de paciência. Isso. Né? A falta de paciência. É a paciência, levar para o coração o que não precisa ser levado. Mas eu dou palestra sim e faço os treinamentos. Isso. Para você que nos assiste, os seus contatos estarão aqui na descrição do vídeo, tá? No final agora você também já pode falar, pessoal. Mas se você quiser contratar a Kelly para levar na sua igreja, para palestrar, dar um treinamento sobre isso, né? Esse assunto aqui tratado, entre em contato com ela aqui nas redes sociais. Isso, nas tá? escolas também. Sim, escolas também, muito importante. Bom, e por fim, nossa, passou rápido o nosso bate-papo, hein? Já acabou, gente? Gente, já deu 1 hora, quase uma hora de programa. Eu acho que já entrou quase 1 hora de programa. E eu vim pensando, nossa, vai ser tão rápido. Assim, não, vai ser demorado, tem que falar tanta coisa. Passa rápido. Será que eu vou... Passa rápido. Passou muito rápido. Por fim, Kelly, que mensagem você deixaria para os crentes atípicos, que muitas vezes se sentem deslocados ou até excluídos? A mensagem aqui, nós falamos sobre os problemas, mas agora uma mensagem direta para esse crente atípico. O que você diria para ele? Posso fazer um pedido? Pode. Eu queria dar uma mensagem para os atípicos e para os irmãos das igrejas. Sim. Pode ser? Então vamos lá. Para os irmãos atípicos, nunca desistam. Vocês são escolhidos de Deus, amados de Deus. Não importa o que dizem por aí de você, sobre você. Não importa quanto te rotulam. Não importa o quanto se preocupam apenas com as suas limitações. Não importa. Porque se Deus ele te fez assim, é porque ele tem um propósito. Então não importa. Eu quero dividir com você aqui um versículo até que eu falei na minha célula semana passada. O que as pessoas pensam, os rótulos que as pessoas colocam em você, não significam nada diante daquilo que Deus pensa a seu respeito. Então lá, olha só, em Jeremias 29:11, está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, não se importe com as palavras das pessoas. Faça somente aquilo que Deus está te mandando fazer, que é ganhar almas. Você é importante para o reino de Deus. Você tem muito a nos ensinar. Jesus, ele te ama demais.
para as famílias e para as pessoas crentes. Ame as pessoas. Esse é o propósito de Jesus. Esse é o propósito da palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ame as pessoas, independente de quem elas são. A gente fica escolhendo pessoas, colocando pessoas, eu quero amar esse, eu quero amar aquele, esse daqui vai me dar mais destaque. Tem uma mentira muito grande na sociedade, que é para você fazer amizades intencionalmente. Intencionalmente do quê? De ganhar dinheiro? Então eu vou falar para você, faça amizade intencionalmente, com intenção de ganhar almas para Jesus. Ame o próximo. Tem muita gente se suicidando aí porque ninguém foi lá e falou do amor de Jesus Cristo. Muito neurodivergente achando que não é nada porque você não ama o próximo. Então ame o próximo. A partir do momento que você falou sim para Deus, que você aceitou Jesus como seu Salvador, você já tem um chamado, que é amar o próximo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção, que lindo. Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus. Amém. Deus continue te usando Obrigada, assim, dessa gente. forma linda, né? Amém. O seu dom maravilhoso que Ele Amém. deu para você. Que o Senhor lhe ganhe muitas e capacite muitas vidas cada pra ele. vez mais. Amém. Né, amor? Em Que nome de Deus te Jesus. capacite cada vez mais e te leve em lugares que você nunca imaginou. Amém. Glória a Antes de Deus. terminar, bem rápido, você consegue também deixar uma mensagem para as mães? Consigo. Vocês moram no meu coração muito, e no coração de Deus. Mães, se Deus colocou essa pessoa maravilhosa na sua vida, é porque você consegue. Só você consegue fazer o que Deus quer para ele ou para ela. Então você está cuidando de uma preciosidade. Não desista. Leve o seu filho, independente do rótulo que a sociedade coloque nele, leve o seu filho para o caminho de Deus. Deus, ele vai te mostrar. Não é fácil, a gente sabe, mas vá atrás do Espírito Santo, porque ele vai te guiar por onde quer que você for. O seu coração aflito, ore para Deus abraçar todos os dias, porque ele vai te abraçar. Por pessoas facilitadoras que ele vai colocar. Mas acredite, o seu filho é bênção. E ele colocou nas suas mãos para você lapidar. E só você consegue fazer isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Kelly, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui, gente. Estaremos juntos novamente para outros assuntos, abordar aí outros assuntos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado. Transmita um abraço ao seu esposo, ao Amém. Davi. Tá? Deus abençoe grandemente a sua família. Amém? Amém. Obrigada. Amém, meus irmãos. Esse foi o Cast em Cristo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Compartilha lá no grupo da igreja um assunto aqui muito importante que foi abordado hoje, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Esse foi o Mais um Cast em Cristo. Cast em Cristo. Shalom. Deus abençoe.